Deus traiu Jesus porque ele teve escolha ou porque ele foi predestinado? Essa foi a terceira pergunta que me foi feita, essa é a pergunta que separou o menino do homem, e nós vamos respondê-la agora. Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Movimento Conversa Cristã. E a pergunta de hoje fala acerca de Judas, se ele teve escolha, se ele foi predestinado. É a pergunta que fala sobre a responsabilidade humana, a soberania de Deus. E aí? Qual será a resposta? Eu tenho certeza que você vai se surpreender com essa resposta de hoje. Mas antes de responder, vamos trazer o conceito dessas duas doutrinas. Predestinação, e depois nós vamos falar um pouco sobre a livre ação humana. E aí sim a gente vai, na resposta, obter duas grandes verdades nela, ok? Vamos lá. A doutrina da predestinação, ela não fala somente sobre a salvação. Ela abrange em todos os aspectos da vida humana. Esta doutrina, ela fala também da soberania divina. Ela retrata também a doutrina da providência de Deus. E há vários versículos bíblicos que falam acerca disso. Eu já falei alguns versículos, já foi citado, inclusive na pregação minha, Eleitos por Deus. Efésios 1:4 ou 2 Tessalonicenses 2:13, que falam sobre Deus ter nos elegido antes da fundação do mundo. Falei também Romanos 8, do versículo 28 até o 30, que fala que Deus nos predestinou e por isso Ele nos chamou. Eu citei também alguns outros versículos, mas há também vários outros versículos na palavra de Deus, nas Sagradas Escrituras, que nos mostram a predestinação, que nos mostram a soberania divina. Como Salmo 135, no versículo 6, que fala que tudo que Deus quer, Ele faz tudo o que Ele quer, mostrando a sua soberania. Salmo 139, versículo 16, que fala que todos os meus dias foram escritos antes mesmo de eu nascer, tudo já tinha sido escrito e eu estou vivendo a cada um desses dias. O salmista ele dá esta declaração. Até mesmo o Provérbios, capítulo 16, versículo 4, que fala que até mesmo o ímpio ele foi conduzido ou preparado para o dia do castigo. Amós, capítulo 3, versículo 6, que até mesmo todo mal numa cidade só vai para aquela cidade porque Deus quer que aquele mal vá para aquela cidade. Enfim, há vários versículos que provam a soberania de Deus, a predestinação, que Deus faz o que Ele quer, e que tudo que Ele quer fazer, Ele quer previamente fazer e tudo será feito. E eu gostaria de ler um deles. Isaías 46, versículo 10. Desde o início faço conhecido o fim, desde os tempos remotos o que ainda virá. Aí está mostrando a predestinação, que é antes mesmo das coisas, Deus já está fazendo o fim delas. Digo, meu propósito permanecerá em pé e farei tudo o que me agrada. Do Oriente convoco uma ave de rapina e de uma terra bem distante o homem para cumprir o meu propósito. O que eu disse, isso eu farei acontecer. O que planejei, isso farei. É assim que a Bíblia trata a soberania de Deus. Deus faz tudo o que Ele quer. Deus planeja tudo. Tudo já está predeterminado pelo Senhor. Então, se as coisas estão predeterminadas, a gente às vezes tem dificuldade de entender essa soberania de Deus. Como é que Deus faz essas coisas? Será que Ele nos controla como um robô ou como uma máquina que a gente programa ela e ela só é capaz de fazer aquilo que for programado? Será que nós somos como fantoches na mão de Deus, marionetes, na qual Deus só vai mexer nos pauzinhos e a gente não tem escolha de nada? Muito pelo contrário. Deus, Ele usa a nossa vontade para exercer a vontade dEle. Deus, Ele nos molda, Ele nos transforma para que nós executemos aquilo que Ele quer. Ele põe em nosso coração. E eu já li até mesmo o versículo de Filipenses 2:13, que mostra exatamente isso. Tudo que nós queremos e tudo que nós fazemos provém de Deus. É Deus quem opera em nós o querer e o efetuar segundo a sua vontade. É de acordo com a vontade de Deus, Ele vai operar em nós o nosso querer, a nossa vontade. Jesus fala no livro de João, capítulo 15, versículo 5, que sem Ele nada podemos fazer. Nós queremos fazer o bem, queremos fazer a obra de Deus, mas se não for com Deus, a gente não vai conseguir fazer, porque é Ele quem opera em nossas vidas. Provérbios 21, no versículo de número 1, ele fala que até o coração do rei, Deus mexe no coração do rei, como Ele
mexe nas ondas do mar. E o coração do rei faz exatamente o que Deus quer que o rei faça. Deus, ele mexe nas nossas vontades e ele executa os seus desígnios através dela. Ah, Robson, então já que Deus quer fazer tudo, então o mal, como fica? Deus então opera o mal porque ele é carrasco. Deus opera o mal por duas maneiras. Ou porque ele nos quer mais para perto dele, ou porque ele está nos castigando. Primeiro, vejamos na vida de Jó. Deus entregou Jó a Satanás para que Deus pudesse trazer Jó mais para perto de Deus. Jó se indignou. Como assim, Deus? Você, sendo todo-poderoso, deixa eu nessa situação, servo seu? E Deus responde para Jó, e ele vai falar: quem és tu para contender comigo? Por acaso você estava quando eu fiz os céus e a terra? O que é a criatura para contender com o Criador? Deus simplesmente fez porque ele quis fazer. E Jó entendeu. Jó 42:2. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus pensamentos pode ser impedidos. Quando Jó reconhece a soberania de Deus, quando Jó ele reconhece, ele chega mais próximo a Deus. Com meus ouvidos eu havia ouvido falar, mas agora te veem os meus olhos. Eu conheço agora quem tu és. E mesmo Jó estando naquela situação, ele louva a Deus. E aí Deus muda o cativeiro de Jó e abençoa Jó ricamente. Deus fez isso na vida de Jó, porque Deus queria que Jó conhecesse quem era Deus. Deus queria Jó mais para perto dele. Deus fez o que fez na vida de José, para que José reconhecesse quem era Deus e também para a salvação da linhagem de Abraão. É exatamente essa declaração que José ele faz aos seus irmãos. Não foram vocês que me entregaram, mas isso tudo foi um plano de Deus. Deus, ele faz todas as coisas. E também, quando ele quer nos castigar, a gente olha em Romanos 1, no versículo 18 em diante, quando ele fala: a ira de Deus se manifesta. E como que se manifesta a ira de Deus? Versículos 24 e 26, quando ele entrega o homem para a própria concupiscência. No versículo 26 ele fala: ele abandonou o homem para suas próprias paixões. Quando Deus entrega o homem para as próprias vontades do homem, está mostrando a ira de Deus. Quando Deus está irado, Deus abandona o homem para as suas próprias paixões, para as suas próprias vontades. Por isso é importante nós pregarmos o Evangelho, para o mundo ver como ele está se conduzindo na sua própria vontade, longe da vontade de Deus, e que a ira de Deus está vindo de tal modo que o homem a cada dia mais está mergulhado na sua vontade, na sua concupiscência. Tendo entendido a soberania de Deus, como que Deus age e como que Deus faz, como que fica a livre ação humana? Então, se eu acabei de falar que tudo que Deus faz é predeterminado, que todas as coisas estão debaixo da vontade de Deus, como fica a livre ação humana? Será que nós então podemos decidir o que queremos? Será que nós podemos fazer o que queremos? Será que nós temos escolha naquilo que nós fazemos ou decidimos? Sim. Vejamos, olha o que diz a Bíblia. Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19, Deus ele olha e ele usa Moisés para falar para o povo: eu ponho diante de ti a vida e a morte. Escolham, pois, a vida e viverás. Nós vamos notar que a Bíblia, toda vez que ela vai falar sobre a ação humana, sobre a livre ação humana, ela vai trazer também a responsabilidade humana sobre os seus atos. Quando falamos de livre ação humana, estamos dizendo que o homem tem responsabilidade por aquilo que ele faz. Deuteronômio 30, no versículo 19, está falando isso: escolham a vida para que vivas. Se você escolher a morte, morrerá. Então o homem tem responsabilidade naquilo que ele vai querer fazer, naquilo que ele vai decidir. Josué, capítulo 24, versículo 15. Escolha, pois, hoje a quem servais. Vocês percebam que Josué, quando está pregando para o povo, ele fala: escolham. Ele traz à memória do povo tudo que o Senhor fez. Chega para o povo e traz a responsabilidade para o povo. A partir de hoje, a decisão está nas suas mãos. Escolha, pois, hoje a quem servais. Gálatas, do capítulo 6, no versículo 7 até o 10, Paulo está falando que tudo que o homem planta, ele vai colher. Se nós plantarmos na carne, nós vamos semear contenda, nós vamos semear maldição sobre nossas vidas. Mas nós temos que plantar no Espírito, para que nós possamos ganhar as bênçãos do Senhor. É basicamente isso que Paulo está falando em Gálatas. Notem a responsabilidade humana sobre os seus próprios atos. E ele fala: façais, pois, o bem. Ele termina falando isso. Isso está nas nossas mãos fazermos. E um versículo que eu acho muito importante nós lembrarmos, 2 Coríntios, capítulo de número 9, versículos 6 e 7, quando ele fala sobre a contribuição.
e ele fecha em um trecho falando assim: cada um contribua segundo propôs no seu coração. Na NVI, conforme determinou em seu coração. É você que escolhe sua contribuição. Você determina aquilo que você vai dar a Deus. É a sua responsabilidade, porque é aquilo que o homem semeia, é aquilo que o homem irá colher. No versículo 6 ele está falando justamente disso. Se você semear pouco, vai colher pouco. Se semear em abundância, vai colher em abundância. Então, é aquilo que você propõe que você vai ofertar ao Senhor. A palavra de Deus, ela traz essas duas grandes verdades, a predestinação e a livre ação humana. A predestinação mostrando-nos a soberania de Deus, o governo de Deus, e que tudo que ele faz é porque ele quer fazer, e também a Bíblia está mostrando a livre ação humana e a responsabilidade humana nas suas escolhas. Essas duas verdades bíblicas estão aí. E agora a gente pode responder a pergunta de Judas. Judas teve escolha para atrair ou ele foi predestinado? Sim e sim, ele teve escolha e ele foi predestinado. Como assim? Lucas capítulo 22:6 mostra que ele concordou e planejou como é que ele iria entregar. Estava esperando um tempo bom, uma hora que não tivesse alvoroço algum para entregar Jesus. Você veja que estava no seu coração e ele já estava planejando. Era algo que estava nele. Ele queria. E em Mateus capítulo 26, no versículo 24, Jesus ele diz: ai daquele a qual trair o Filho do Homem. Ai daquele que trair. Por que o ai daquele? Porque isso estava na escolha de Judas. Judas quis trair. Judas ele viu o dinheiro e ele quis o dinheiro. Ele decidiu trair Jesus. Por isso que ele seria julgado por esta traição. Ai daquele. Isso demonstra a responsabilidade humana nos atos de Judas. Mas a Bíblia também mostra, em João capítulo 6, versículo 64, Jesus está pregando, um monte de discípulos, um monte de gente vira as costas e larga Jesus, não quer mais saber. E Judas permaneceu junto com os outros discípulos. Mas a palavra vai nos dizer, no versículo 64 do capítulo 6, que Jesus já conhecia desde o princípio quem o iria entregar. Lá do começo, quando Jesus já estava chamando seus discípulos, ele já sabia que era Judas quem iria entregá-lo. Por que Jesus já sabia disso? Jesus sabia porque já estava predeterminado. Já estava tudo escrito que Judas iria fazer. João 17:12, a Bíblia até diz que era para que se cumprisse as escrituras. Era por isso que foi determinado. Tudo que acontece com propósito divino. E Deus tinha um propósito em morrer numa cruz por mim e por você. Ele entregou seu filho para isso. E para que esse propósito se cumprisse, foi Judas o escolhido para trair a Jesus. Estava predeterminado a isso, então Judas teve escolha e ele também foi predestinado. E isso parece soar um grande bug na cabeça. Muitos estavam falando assim: nossa, mas agora eu não estou entendendo. Então, Judas teve escolha ou foi predestinado? A gente sempre pensa assim. E não, as duas coisas se apresentam como verdades bíblicas. A Bíblia nos mostra essas duas verdades. E a gente, por ver isso, nós aprendemos duas coisas. São duas verdades que eu quero trazer a você hoje. Primeira verdade: isso acontece porque Deus quer nos mostrar a nossa limitação. O ser humano é limitado. Nós não vamos conseguir compreender Deus em toda a sua totalidade. E Ele quer mostrar para nós que nós temos escolha e que Ele decidiu tudo. E a Bíblia não vai explicar lá muito bem até onde vai uma doutrina, outra, e como que as coisas vão acontecendo. A gente às vezes não consegue compreender isso. E Deus faz isso. O ser humano mais inteligente, ele é incapaz de compreender Deus. Deus faz isso para mostrar a nossa incapacidade. Segunda verdade: precisamos crer na Bíblia como um todo. Nós não podemos crer em partes da Bíblia. Nós temos que entender a Bíblia como um todo e ler como um todo, entender como um todo e crer como um todo. Infelizmente, muitos crentes entendem que ele tem a livre ação, que ele tem a escolha, e nós pregamos: você tem que decidir fazer o bem, você tem que se santificar, você tem que orar. A gente tem essa responsabilidade na oração, na pregação, e a gente às vezes entende. Mas infelizmente as pessoas abandonam a soberania de Deus. Só quer crer que Deus é soberano quando for bom para ela. Ah, eu estou passando numa prova, numa luta, numa situação muito difícil. Então eu creio que Deus é poderoso, soberano, e se Deus quiser, Ele vai me tirar dessa situação. Aí a gente crê que Deus vai nos tirar. Mas nós temos que crer em Deus também, que Ele nos colocou na prova. Ele nos entregou para as nossas vontades, para que nós reconheçamos que precisamos também de Deus. É necessário a gente entender as duas doutrinas. Não podemos negar a presciência, a predeterminação, a soberania. Não podemos sequer em algum momento achar que tudo está no nosso controle das nossas ações, porque não é isso que a Bíblia mostra. A Bíblia mostra que tudo está no controle de Deus. A nós cabe entendermos que somos responsáveis pelos nossos atos e
entender também que Deus é soberano em todas as coisas. Se você está passando um momento difícil, Deus está te mostrando que você precisa dele. Deus está querendo você mais para perto dele. Se você passa num momento bom, é Deus mostrando que ele é misericordioso, é Deus mostrando que ele é bondoso em sua vida e ele te ama. Quando você está sendo castigado, Deus está mostrando também o seu amor, porque ele está mostrando que você precisa estar mais próximo dele. E é ele quem vai te dar força para você chegar a Deus. A Bíblia diz em 2 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 18, em tudo dai graças. Como nós vamos dar graças a Deus por tudo, se nós não cremos que é Deus quem faz tudo? Precisamos entender que Deus é soberano e ele faz todas as coisas. Tudo que acontece, acontece porque Deus quer que aconteça. Deus é soberano, ele não perdeu o controle em momento algum. Agora, por que será que as pessoas têm tanta dificuldade de entender essa soberania de Deus? Ou em aceitar essa soberania? Às vezes é fácil entender a soberania, é difícil aceitar. E por que isso acontece? Essa é a pergunta que vai ser respondida no próximo vídeo. E eu espero você. Até lá. Fique com Deus.